Ajuda-nos mais uma vez nesta manhã, para que possamos ter um bom tempo em torno da Tua Palavra, que já foi revelada, e hoje apenas nos regozijamos por vê-la manifesta. Muito obrigado, Senhor. Queremos te agradecer para a glória do Teu nome. Ajuda-nos. Amém, Senhor. Deus vos abençoe, meus irmãos. Vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 11 e 12. Gênesis 1, verso 11 e 12. E disse Deus: produza a terra erva verde, e erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Amém, meus irmãos? Pode se assentarem. Nós vamos falar um pouquinho sobre a semente está na noiva, certo? O irmão Bruno pregou a mensagem: a palavra falada é a semente original. Temos duas mensagens consecutivas que ele pregou no mesmo dia, até mesmo. E só o título já dá para nós adquirirmos revelação e perceber que semente original é aquilo que Deus falou para vir à existência. O que Deus não disse para vir à existência e que existe não é semente original. É produto da capacidade humana. Tudo que Deus falou para vir à existência é original e possui vida em si mesmo. Porque a palavra de Deus é vida. Jesus mesmo disse: as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. E Deus disse lá no princípio do Gênesis, e criou todas as coisas através da palavra de sua boca. E depois que foram geradas, aquelas ervas, aquelas árvores, elas continuariam a existir através de suas próprias sementes, dando frutos, gerando outras árvores conforme a espécie de sua própria semente. Certo, meus irmãos? Até que a semente máxima foi o homem, Adão. Adão foi uma semente da palavra falada de Deus. Certo, meus irmãos? Mas o que nós queremos ver, porque a semente está na noiva. A semente tem que estar na noiva para poder produzir. Assim como a semente de um macho, de um homem em sua esposa, tem que gerar. E tem que gerar segundo sua espécie. Adão e Eva deveriam gerar um filho segundo sua própria espécie, filhos de Deus. Mas o que aconteceu? Antes que a semente original, antes que a palavra falada de Deus, antes que Adão chegasse até sua esposa, ela já se encontrava com a semente de outro no seu ventre. E aquilo foi que trouxe morte. Porque aquilo ali não foi a palavra falada de Deus. Aquilo ali não estava no original de Deus. Não era para
cruzar serpente com humano. Certo, meus irmãos? Era para cruzar os animais entre si, as árvores entre si, Adão e Eva entre si, Cristo e a igreja entre si. Mas quando a igreja, porque irmão Branham salienta isso na mensagem, a palavra não pode cair. A palavra na sua originalidade não pode cair, porque é vida. Mas o que caiu? O subproduto. Aquilo que foi tirado da palavra. A esposa de Adão foi quem caiu, que deu ouvidos à serpente. Meus irmãos, mas nós vemos isso durante as eras da igreja. Irmão Branham fala na mensagem A Obra-Prima 122, porque nós queremos encontrar uma semente, certo? Porque se a semente tem que estar na noiva, temos que encontrar esta semente para que ela possa estar no ventre da noiva, para que esta noiva possa gerar. 122, a obra-prima. O grão de trigo que caiu no chão, no concílio de Nicéia, começou a brotar outra vez em Martim Lutero. Como qualquer semente crescendo, ou trigo, depois que as sementes apodrecem, a vida brota. Não é isso certo? Depois que a igreja primitiva, que era aquela semente original do Evangelho, que tinham a verdadeira revelação de um único Deus, que tinham a perfeita revelação da posição da igreja na terra, nos seus cultos, posição da mulher, a posição do batismo em nome de Jesus Cristo. Eles tinham os dons todos perfeitos em ordem. Mas quando eles foram perseguidos por Roma, e quando eles foram mortos, quando eles foram enterrados, crucificados, queimados, e seus corpos apodreceram no chão, eles deveriam ressuscitar outra vez, porque aquela semente era original, aquela semente era verdadeira. Se a semente é genuína, é verdadeira e possui o germe de vida em si, se você enterrá-la, ela vai ter que brotar outra vez. Foi o que provou que Jesus Cristo era a semente original de Deus, a palavra falada, semente original de Deus, foi porque ele ressuscitou outra vez. Certo, meus irmãos? Você vê porque os movimentos não podem ressuscitar. Existem muitos movimentos na terra hoje, os movimentos luteranos, os movimentos metodistas. Eles não podem trazer algo novo, eles não podem ressuscitar, porque eles não estão na originalidade de Deus. Quando eles morreram, e os homens após eles se denominaram, ali foi onde entrou a mistura, a hibridização. E a hibridização não pode gerar descendência, diz irmão Branham. Certo? O híbrido mais conhecido, o irmão Branham diz que é o mulo. O mulo não está na palavra falada de Deus. Deus não disse haja mulos. Deus disse haja cavalos, haja jumentos, mas não disse haja mulos. O mulo, diz irmão Branham, e nós sabemos que é o nascimento do consórcio de um jumento com a fêmea do cavalo, certo? E depois que ele nasce, ele é a coisa mais esquisita que existe. Irmão Branham diz que ele te cuida, porque ele espera o momento de fazer você morrer, ele quer te matar, diz irmão Branham na mensagem. Ele cuida a vida toda para poder te matar, para te dar um coice, para te desprezar. Mas ele é forte, ele é trabalhador, ele tem vigor.
mas ele não está na palavra falada de Deus. Certo, meus irmãos? E você tem que encontrar uma escritura para encontrar um muro. Você não encontra. É o mesmo que você procurar uma escritura para encontrar dualidade na Bíblia, trindade, você não encontra. É um movimento morto que não gera descendência. A semente, ela tem que provar que ela é semente quando ela morre e brota. E nós vamos chegar nisso, porque nós vamos chegar até o tempo da semente. Lutero não era semente. Lutero era um pequeno talo que brotou da igreja primitiva. Mas ainda não era a semente. Lutero não é para estar na noiva. Certo? Que a semente está na noiva. Lutero é o talo que brotou daquela semente que foi enterrada em Nicéia, quando a igreja desapareceu. Vocês já tinham pensado nisso? Eu nunca tinha pensado nisso quando eu era um denominacional. As denominações não sabem nada disso. Eles se unem a igrejas que foram fundadas em 1940, 1960, 1970. As mais antigas, a igreja de Lutero, que eles dizem. Mas e o resto? Você pensa bem, meus irmãos? Foi na mensagem de William Branham onde encontramos a resposta para todas estas coisas. Foi na mensagem de William Branham que acabamos descobrindo que o movimento de Lutero foi um movimento de Deus no seu dia. Foi na mensagem de William Branham que acabamos descobrindo que o Wesley foi um homem de Deus. Foi na mensagem de William Branham que descobrimos que os pentecostais foram um movimento de Deus na América do Norte. Na mensagem de William Branham que descobrimos que Mateus 24, verso 24, que nos últimos dias, seriam tão parecidos que, se possível fora, enganaria até o próprio eleito, porque o próprio eleito estaria esperando pela semente. E os pentecostais seriam tão parecidos que eles estariam num estágio super avançado. Os pentecostais, eles estão muito mais avançados que Lutero. Lutero é o talo. Os pentecostais têm o poder de expulsar demônios, de curar enfermos, de falar em línguas estranhas, de interpretar. Mas o que é os pentecostais, irmão Branham? É a casca. É a casca que está abrigando a semente. No tempo certo, essa casca tem que se romper e a semente tem que ser jogada para fora. Não é isso? Irmão Branham mostra tudo isso para nós na mensagem, porque é exatamente na última era da igreja que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Por quê? Porque ele foi lançado para fora da era, ele foi lançado para fora da casca. Oh, meus irmãos, isso é bom, não é? Porque mostra que, na verdade, a semente chegou ao seu último estágio. Chegou a ser rompido da casca. Mas eles continuam a existir. O talo, a borla, a casca estão aí como um memorial, digamos assim, mas que não servem mais para nada. Você não pode chegar e alisar a casquinha. Oh, casquinha! A casquinha está vazia. Os pentecostais estão vazios. Os luteranos estão mortos. Os wesleyanos estão mortos. Mas o que nós temos? Nós temos chegado a um tempo em que a semente veio à existência outra vez, a palavra falada de Deus. Oh, meus irmãos, essa palavra é a semente, irmão. Deus, Jesus Cristo diz em São Lucas capítulo 8, verso 11, que a semente é a palavra de Deus. Esse aqui é um banco de sementes, uma palavra bonita, não é? Isso é um banco de sementes que precisa ser semeada. E tem o tempo certo da semeadura, tem o tempo certo da colheita, tem as estações. E Deus vê, meus irmãos, quando Deus deu um banco de sementes para Adão, entende?
Quando Deus deu o livro para Adão, para produzir os filhos de Deus, que Deus tinha pensado neles antes da fundação do mundo, Adão não pôde trazer esta plantação, porque logo encontraram-se em pecados. Aí o banco de sementes voltou para a mão do dono original. E esses dias eu estava assistindo um programa, até na casa do meu irmão, onde durante a Segunda Guerra Mundial, na Rússia, em Leningrado, havia alguns cientistas que deveriam proteger um banco de sementes mundial. Por causa da guerra, por causa da fome, eles tinham a missão de estar enclausurados e guardar aquelas sementes, porque aquilo ali ia guarnecer, ia poder produzir plantação para as gerações que viriam. E eu não consegui assistir tudo, mas meu irmão disse que eles morreram famintos, morreram trancados, guardando aquelas espécies do mundo todo. E o mundo estava em guerra. E pessoas estavam do lado de fora morrendo famintas, querendo invadir aquele lugar e tomar um pouco de semente para poder produzir alguma coisa para se alimentar. No final das contas, 25% daquelas sementes se perderam, porque ratos invadiram, porque homens invadiram, saquearam, e muitos cientistas morreram famintos para guardar aquele banco de sementes. E eu fico pensando, meus irmãos, porque na mensagem A Restauração da Árvore Noiva, irmão Branham diz que Deus tinha uma produção para trazer na terra, e quando Adão perdeu o livro desta produção, Deus tomou de volta este livro e pôs guardas para guardar esta semente. Pôs querubins ao oriente do Éden, pôs um querubim de cada lado para guardar a semente, para guardar a palavra. Deus tem guarda, meus irmãos. Deus tem guarda para guardar a semente, para que a semente não se corrompa, para que a semente não seja tomada e não seja exterminada. Deus guardou, meus irmãos, durante quase 6 milênios. Deus guardou esta semente, e de 2000 anos para cá, a semente começou a vir à existência. Começaram a vir à existência os filhos, palavra, semente de Deus. Não é isso certo? Paulo está na originalidade de Deus, porque estava no livro, estava na palavra. Irineu, Martim, Columba, Lutero, se você observar agora individualmente, eram sementes, eram palavra falada de Deus, e cada semente tem que produzir conforme sua espécie. Paulo produziu uma igreja igual a ele. Irineu, Martim, Columba, Lutero, cada um produziu uma igreja conforme sua espécie. A espécie de Lutero era justificação, a espécie de John Wesley era santificação, a espécie pentecostal. Mas agora, se você observar como um plano completo, Lutero, Wesley, Pentecostes, talo, bola e casca. Vamos terminar de ler, meus irmãos? 122, a obra-prima. Isto começou a trazer, depois que as sementes apodrecem, a vida brota. Isto começou a trazer Martinho Lutero. Qual a primeira coisa que ele fez? Rejeitar a denominação do catolicismo. Porque aquilo que estava brotando era a igreja primitiva que eles tinham matado. Ele não podia aceitar a igreja católica. Ele estava produzindo algo conforme a espécie da semente que foi lançada no chão. Certo? Se tivesse sido um mulo lançado no chão, não ia brotar nada. A igreja católica podia ficar sossegada se tivesse matado um bando de mulos. Mas eles não mataram mulos, eles mataram semente genuína. Eles rejeitaram William Branham na América do Norte, rejeitaram William Branham no mundo onde ele viajou nas suas campanhas de cura divina, e crucificaram William Branham.
Poderiam ter crucificado um mulo, mas não foi um mulo que crucificaram, foi um puro sangue. Foi uma semente genuína. E a mensagem dos dias finais que estamos escutando mostra que Branham era uma semente genuína. Porque se não fosse genuína, ele não teria ressuscitado. Branham ressuscitou. Ressuscitou no Brasil. Ressuscitou no Brasil. A semente está na noiva. Porque depois que você tem uma semente, meus irmãos, aqui ó, você é um fazendeiro, é um plantador, você tem um saco cheio de semente, que você precisa? Que você precisa? De um campo. Não é isso, certo? Você precisa de um campo para poder fazer aquela semeadura. Mas, então depois que a semente, que a palavra, voltou à sua originalidade, certo? O que precisa agora? Precisa de um campo, precisa de um ventre, precisa de uma esposa, precisa de uma mulher, precisa de uma esposa apaixonada, uma esposa que ama, uma esposa que não seja enganada, certo? Porque eu acho que isso é uma boa coisa, meus irmãos, né? Deus encontrar uma esposa que o ame, que não seja enganada, que seja virgem, para poder receber sua semente. Então, seguiu para o talo. Então o que aconteceu? Nos dias de John Wesley, o que ele fez quando trouxe a santificação? Ele permaneceu com a palavra. Vamos direto, meus irmãos. O que ele fez? Protestou aquela igreja anglicana. Saiu na reforma como uma borla. O que é isto? A semente subindo para a vida, crescendo agora. Agora o talo não parece com a semente, nem mesmo a borla. Vocês veem, meus irmãos? O talo, que é Lutero, não parece nada com a semente. A borla, que é Wesley, não parece nada com a semente. A casca já é parecida, certo? Mas aí irrompe a casca, a semente, e aí nós ficamos conhecendo a semente. É exatamente na rejeição da semente que você vê quem é a semente e quem é a casca. Você vê que Branham saiu de dentro do movimento pentecostal, que era o mais próximo, que eram os que o aceitavam, que eram aqueles que cooperavam com ele em seu ministério. Não eram os luteranos, não eram as igrejas formais que apoiavam as campanhas de irmão Branham na primeira e segunda etapa. Eram os pentecostais, eram as Assembleias de Deus. Eram aqueles irmãos que criam no pular, no gritar, numa igreja avivada. Eram estes que cooperavam com ele em suas campanhas. Mas quando foi que a cooperação cessou? Quando, depois do pulo e do grito e da oração pelo enfermo, irmão, mas agora quero lhes ensinar a palavra. Aí foi quando eles começaram a rejeitar o irmão Branham. Irmão Branham, ensine as mulheres. Por que você fica falando tanto contra as mulheres, contra o cortar o seu cabelo, quanto as suas roupas? Deixe-as em paz. Ensine-as a como receber o Espírito Santo. Irmão Branham, como posso ensinar álgebra se não sabem nem o ABC? Não é, meus irmãos? Eles estavam precisando, parece que as igrejas pentecostais estavam precisando de um toque da santificação. Tem horas que o crente parece estar num estágio elevado, mas tem que voltar a ele lá na justificação, lá na santificação. Parece que o crente da mensagem está faltando um toque de santificação para tirar a bebida, o cigarro, a mentira, o adultério. Entende? Parece que está num lugar esquisito. Porque é a posição que nós chegamos, meus irmãos. Uma posição tão elevada que se você parar para conversar com um metodista, com um luterano, com um pentecostal, eles vão conversar sobre maravilhas, sobre coisas que aconteceram. E você está, Mas você mesmo não tem capacidade
de falar da sua experiência para ele. Mata ele. Você tentar pegá-lo pelo braço e subir até o sétimo anjo, até um profeta na escritura, pronto, escurece todas as vistas e logo você ouve blasfêmias. Você ouve blasfêmias. Você vê isso dentro da sua própria casa. Familiares que não o acompanham na revelação da palavra, que não tiveram o privilégio de conhecer estas verdades bíblicas que Deus mandou um profeta, do batismo, certo? Isso é coisas básicas. O que dirá sobre sete trovões, sobre a segunda vinda de Jesus Cristo? Nós já sabemos que Jesus Cristo já veio segunda vez. Aí entra o raciocínio humano, certo? Mas se Jesus já veio, o que eu estou fazendo aqui? Certo? Não é isso, certo? Não é o que pensa? A questão é que o nosso raciocínio estava incorreto. A crença que nós tínhamos a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo era de que ao vir o Senhor Jesus pela segunda vez, se daria o rapto. E não é assim. Ele veio segunda vez como uma semente. Jesus falou, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Aí as coisas começam a clarear. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo é vir como Filho do Homem, é vir como um profeta para os gentios, é vir para ser a palavra falada de Deus, é vir para ser a palavra falada semente de Deus. Tem sementes, temos a semente, meus irmãos. 171 a obra-prima, certo, meus irmãos? Mas você não vai encontrar. Eu estava pensando aqui, você vê aqui irmão Brana falando talo, Lutero, certo? O Wesley é a borda, os pentecostais é a casca, e a semente é quem? Brana, certo? Irmão Brana não diz assim, a semente é Brana. Quem é que diz isso? Somos nós. Aí diz, olha, na mensagem não está escrito que o novo nome é Brana. Quem diz somos nós. Acho que nós não somos povo. Nós temos revelação, nós temos linhagem, nós temos capacidade espiritual e revelação para detectar a manifestação de Deus. Nós não somos bobalhões, orelhudos, que nem o burro, que só zurreia e orneja, diz irmão Brana, só zurreia e orneja. Abraão teve revelação quando ele viu 3 anjos vindo, 3 homens, e ele apontou para um e se ajoelhou e disse, meu Senhor. Mas alguém podia, olha, que blasfêmia, Abraão, tu que diz que crê num Deus invisível, agora está se prostrando diante de um homem na terra. Você não entende nada, seu mulo. Ele é o meu Deus. Você não sabe da minha experiência com ele. Você não sabe que alguns anos atrás eu me encontrei com ele depois daquela batalha contra os reis. Eu mesmo, faz tempo que eu queria encontrá-lo novamente. Eu já tinha comido pão com ele, bebido vinho com ele. É assim, meus irmãos, é tudo de uma linhagem. O que nós vemos hoje, o que nós temos capacidade de ter revelação hoje, é a nossa linhagem. É a nossa linhagem espiritual de Lutero, de Wesley, de pentecostais, os genuínos. Eles tiveram fé, coragem para declarar a mensagem do dia. É isso, essa experiência passa no gene espiritual, a característica espiritual. Essa é a nossa característica espiritual. Revelação é a característica espiritual do crente, meus irmãos. Ele é desperto, ele é inteligente, ele pode ser ensinado, diz o irmão Branco. O cavalo por sangue, você ensina ele levanta o pescoço, ele anda da maneira que você quer que ele ande, ele vem, encosta a cabeça no seu ombro, você leva ele até para os picadeiros fazer show, você ensina ele, mas leva o muro para um picadeiro, não tem como, ele coiceia todo mundo, ninguém tira ele empacado, não é empacado? Essa é a classificação. Porque, meus irmãos,
Como Adão foi a palavra falada, semente de Deus, Jesus foi a palavra falada, semente de Deus, Brana foi a palavra falada, semente de Deus. Brana é a semente. Retornou a semente outra vez. Ele foi a semente. Agora essa semente precisa de um ventre, né? Por isso que Apocalipse 10, 8 a 11, está mandando comer o livro. Coma do fruto da árvore da vida. É aquele livro, aquela árvore que Eva e Adão não participaram. Nós somos chamados a participar hoje. Vamos encher nosso ventre dessa semente. Vamos ter um contato espiritual com esta semente para receber esta semente e engravidar e produzir o rapto. O irmão Branham diz que antes do filho prometido vir, antes do rapto vir, Abraão encontrou-se com Elohim. Não é isso? Lá debaixo dos carvalhais de Mamre. E Elohim de costas para a tenda discerniu os pensamentos de Sara. Antes do filho prometido vir, antes de Isaac vir, antes do rapto vir, Deus se manifestou a Abraão para poder dizer a Abraão que ele o estaria visitando conforme a promessa. Certo? Mas para quem? Para o eleito, meus irmãos. Para o eleito. Enquanto está Abraão na montanha, observe, Abraão na montanha e tem lá Sodoma e Gomorra. Nós temos que saber onde nós estamos. Se nós estamos na montanha ou se nós estamos em Sodoma e Gomorra. Pela graça de Deus, cremos que estamos como Abraão na montanha. Não temos dificuldade em dizer que Brana representou Deus em carne humana. Não tem medo, meus irmãos. Não tem medo. Isso faz parte da nossa genética. Encarar a palavra do dia e dizer eu creio. Você não é? Você pensa que é fácil? Pedro dizer para Jesus Cristo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando todas as igrejas diziam que ele era do demônio. Os mais santos sacerdotes diziam que Jesus era o principal dos demônios. Maioral dos demônios. E ele disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso é revelação. É isso que o eleito hoje, ele tem revelação. Ele olha e diz assim, quando ele vê Brana pregando o que pregou, porque o espelho pessoal, certo, meus irmãos? Pregando o que pregou, mostrando o que mostrou, falando o que falou, discernindo os corações, das mentes das pessoas, predizendo e acontecendo da maneira como predisse, e mais, revelando os 7 selos, da maneira como está escrito na Bíblia, o cenário exatamente como estava escrito na Bíblia, uma nuvem, um anjo forte descendo, e a nuvem aparece, e ele está exatamente no lugar que ele predisse que estaria. 7 anjos vêm, o tomam, a ciência tira a fotografia, tiraram a fotografia de Apocalipse 10, meus irmãos, eu não tenho medo de dizer, é o Cristo. Brana é o Cristo. Você sabe que Cristo quer dizer o ungido. É o ungido. Só Ele é o ungido. Os pentecostais deveriam se voltar para Ele. Todas as igrejas que o apoiaram até ali deveriam o apoiar agora mais ainda. Aí eles iam dizer, mas o Senhor pregou contra a obra dos nicolaítas, como que é que nós ouvimos só o Senhor agora? É falta de revelação. Você tem que ouvir um homem só quanto à doutrina, quanto à crença, quanto à revelação, quanto à ordenação na palavra. Ouvir um homem só é misericórdia, meus irmãos. Ouvir um homem só é perdão de pecados. É um homem só, é um juiz só, não é?
Você vai para uma sala de audiência, não é ainda que tem lá no Supremo Tribunal Federal um monte de juiz dando ideia e está tudo errado. É um juiz só, um martelo só, uma espada só, uma igreja só. E ele que sentencia, ou perdoa ou condena. E na terra, nos dias de William Branham, era um homem só, William Marion Branham. Aí quem diz isso? A Bíblia. Nos dias da voz do sétimo anjo, a ele ouvi, como foi Jesus lá no Monte da Transfiguração, a ele ouvi. Os mesmos, mas eu vou lá, o Anás me aconselha, ele me diz o que eu devo e o que eu não devo fazer. Quando eu tenho um problema, ele me diz qual a melhor maneira de resolvê-lo. A ele ouvi, Jesus Cristo. Aí depois, a Pedro ouvi. Aí ele vai para os gentios, a Paulo ouvi. Você não acha que Paulo era um mandão também? Você não tem essa né? Porque ele escreveu para os Coríntios assim, ó, mando eu, não o Senhor. Você não acha que ele quer mandar demais também? Ordeno eu. E quando eu for ter convosco, a coisa vai ficar feia. Não é isso certo? Vocês leem aí, vai estar meu espírito junto a hora que vocês estiverem lendo a carta. Mas quando eu for ter convosco, 3 pontinhos. Quem é Paulo para querer mandar em nós? Nós recebemos o Espírito Santo, nós sabemos. Não, né? Deus é um, Deus manifesta no profeta, Deus manifesta no apóstolo, para ordenar a situação. E você tem que ouvir. Se você tem genética espiritual de Deus em si, você vai reconhecer, você vai para o lugar. Mas se você não tem a genética espiritual, você tem a genética da serpente. Certo, meus irmãos? Porque é uma característica da serpente. Olha, a genética da serpente é a falta de revelação. Isso é isso. Você vê a característica da genética de Abel, revelação. Você vê a genética da serpente, falta de revelação. Você tem que ter revelação. Eu vejo assim Abel, um crente atento, desperto aos movimentos de Deus, a perguntar para a mamãe: o que houve, mamãe? Meu filho, assim, a serpente e tal, e sangue, rompeu a célula sanguínea. Ele, E Deus disse que no dia que nós comêssemos desse fruto, nós morreríamos. Aí nós não morremos? Não sei, vai chegar um tempo, mas parece que quando descobrimos que estávamos nus, ele foi e matou um cordeiro. Olha Abel, irmãos, certo? Matou um cordeiro, trouxe veste, fez roupa para nós. Aí foi, de repente o Caim estava ali escutando a mesma história, certo? E foi lá e fez um altar grande, uma igreja grande, um púlpito grande, com cadeiras grandes. Igreja que toma um quarteirão na cidade, fica atrapalhando a cidade, no meio da cidade, no meio do centro da cidade, não faz nada pela cidade, lugar valioso da cidade, fica ali aquele mausoléu daquela igreja enorme, sem revelação, sem a verdadeira adoração, cheio de maçã. Você entra nessas igrejas, é cheio de maçã no púlpito, é cheio de mamão, de melancia, e você não pode dizer que as melancias não são bonitas, porque é o melhor. Caim trouxe do melhor. Você pensa que essas igrejas da mensagem hoje, que não crê na revelação dos céus, eles estão oferecendo o pior? Não, eles estão oferecendo o melhor que eles têm. É o melhor que eles podem fazer, só que eles não têm revelação dos trovões, não têm revelação do novo nome. A genética dele não permite obter esta revelação espiritual de quem foi o William Branham. É questão de genética. Você pode ler na Bíblia, você pode ver que um cavalo puro sangue, ele tem os registros desde todos os seus antepassados, meus irmãos. Como uma árvore genealógica, você vai ali o pai, o bisavô, o tataravô, tudo escrito num documento reconhecido. Aí aqui está o livro da nossa descendência, os nossos antepassados,
e foi vindo, e Paulo, Irineu, e Martim, Columba, Lutero, os nossos antepassados, foram os nossos pais, foram os nossos, vamos dizer assim, nossos bisavôs, nossos tatara, foram aqueles que nos antecederam. Eu estou falando espiritualmente, meus irmãos, porque às vezes o William Branham teve um pai bêbado, mas eu estou falando espiritualmente. Espiritual, Lutero foi o talo, o Wesley foi a bola, os pentecostais foram a casca. E era bom ser pentecostal. Tinha uma hora, um tempinho no culto que era bom. Não pense que era ruim os cânticos, o bater nas de palmas. Mas chegou a hora da semente irromper. Certo, meus irmãos? 171, a obra-prima. Toda a vida verdadeira que estava no talo, borda e casca, está agora reunida na semente. Talo Wesley, talo Lutero, borda Wesley, casca pentecostais. E quem é que saiu do meio dos pentecostais com a revelação dos 7 selos? Branham. Então nós podemos afirmar, a semente é Branham. Adão foi a semente, Jesus foi a semente, Branham é a semente. E essa semente precisa ser semeada. Essa semente precisa encontrar um ventre virgem, como foi com a Virgem Maria. E para ser semeada num ventre virgem, é preciso encontrar uma igreja que creia, que vá contra todo o mundo religioso à sua volta. Você pensa bem que aquela jovenzinha de 17, 18 anos recebeu a visita do anjo. Ele disse: o Espírito te envolverá, tu vai ficar grávida. Aí o irmão Branham disse que ela recorreu às Escrituras: uma virgem conceberá. Disse: cumpra em mim, cumpra em mim segundo sua palavra. Deus precisa de uma igreja que possa dizer: cumpra em mim segundo a sua palavra, Senhor. Qual é a palavra? A palavra de Apocalipse capítulo 10, versículo 8 a 11. Eu quero a semente no meu ventre, eu quero esse livro no meu ventre. Mas ele é doce, mas quando você cair no seu ventre, ele vai amargar, né? Aí vai ficar que nem mulher enjoada, grávida, não é? Mulher não sente enjoo? Sente, né, meus irmãos? Sente enjoo, sente desejos, o corpo muda, não é? E que alegria é para um lar de união correta, quando está vindo aquela criança, não é isso certo? O irmão Branham diz que se uma mulher não quer engravidar do seu marido, ela não é digna. Por isso que Jesus, ele pegou ali, os pentecostais não quiseram engravidar com a semente, ele repudiou em divórcio. Casamento, divórcio, irmão Branham fala isso. Tem uma igreja ali que está próxima, uma mulher próxima. Só, eu quero casar contigo. Não, eu não quero ter filho. Nós vamos até casar, mas primeiro nós vamos ter que estudar, terminar a faculdade, terminar a casa, ter que comprar o carro. E depois, quando nós estiver velhinhos, com 35 anos, quando o meu ventre já não prestar para mais, aí tem que fazer, como é que se diz? Tratamento. Mas a coisa mais bonita no lar, meus irmãos, eu falo por experiência, são filhos. Se os filhos não fossem uma coisa perfeita e bonita no lar, não teria graça, não teria Paulo, não teria Irineu, não teria Martim, não teria Columba. Se Deus parasse em Lutero, que seria de Wesley e de Branham? Vai mais até eu nascer, Senhor. Até você nascer, meu irmão. A palavra de Deus pensou em nós como os filhos. Deus não pensou em ter um filho único. Jesus foi até o primogênito. Certo? Deus não pensou em ter um filho único. E ficar mimando aquele filho. Ficar aquele filho solitário dentro de casa. Certo? E deve ser triste para uma família ter um filho único. Meus irmãos que têm filho único,
Me perdoe, mas é porque eu tenho 3 e vai vir mais um. É bom, porque é o que dá ânimo para trabalhar. A gente perde noites de sono, mas é bom a gente ver revigorado, ver um ânimo ali de poder lutar para uma vida melhor. É como às vezes a gente, quando está cheio de compromissos para pagar contas, a gente se sente animado para trabalhar. Mas quando a gente não tem nenhuma conta, a gente fica mais sossegado, né? Fica mais sossegado, parece que já quer se aposentar. Só, olha, tem que fazer alguma conta aí de 2 anos para me poder, né? Então, meus irmãos, a semente, 171, a obra-prima. A vida que estava no talo, borda e casca está agora reunida na semente, pronta para a ressurreição, pronta para a colheita. O alfa tem se tornado o ômega. Jesus não é o alfa. Jesus não disse: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último. Então, Jesus tem se tornado o último, o alfa tem se tornado o ômega. E quando você olha na América do Norte, o que saiu de dentro dos pentecostais não se chamava Jesus, se chamava Brana. Brana não é Jesus. William Brana não é Jesus. Jesus é que é Brana. Jesus é que mudou de nome conforme a Escritura, conforme o banco de dados da semente. Toda semente tem ali uma composição genética, o banco de dados dela. Você olha ali o banco de dados, Jesus aqui, mas folheia mais umas folhas aqui no final, aqui diz que ele ia mudar, Lutero, Wesley, Pentecostes, aqui brotou Brana. Pronto, meus irmãos, está no livro que Jesus tem novo nome, está no livro que aquele que vencer, ele faria conhecido o seu novo nome. Mas precisa do quê? Precisa de revelação, precisa ser filho, precisa ser semente, precisa ser filho, precisa ser semente deste filho semente, desta palavra falada semente, palavra falada. Deus falou e veio à existência. Cada árvore que está sobre a terra foi produzido pela palavra falada de Deus, certo? Deus falou e veio à existência. A palavra falada é a semente original. Deus fala e vem à existência. Outra semente que Deus falou que viria à existência é Apocalipse 10, 8 a 11. Estamos no tempo em que essa semente está produzindo, porque Deus falou. O diabo não quer que a semente de Deus germine, nasça, floresça e dê frutos, mas Deus falou, tem que vir à existência. Deus falou para Brana vir à existência e Brana veio à existência. Deus falou para Brana revelar os selos, Brana revelou os selos. Deus falou para João tomar o livro, João tomou o livro. Deus falou, Satanás tem que calar a boca, ficar quieto. O diabo é um invejoso, na verdade. O diabo mostrou sua característica invejosa desde lá do céu, quando ele queria ser que nem a Deus, que nem Jesus Cristo. Ele queria se elevar, e Deus chutou ele lá de cima, junto com aqueles que caíram na sua conversa, se tornaram anjos caídos, passaram de anjos para demônios. Tem hora que você é um anjo, que você está do lado de Deus, que você está apoiando o reino de Deus, você é um anjo. Você está ali a favor de Deus, você está levantando os braços de Deus, você está apoiando a vitória de Deus, está apoiando o reino de Deus, mas tem hora que você deixa a inveja cair no seu coração, e Deus sabe, e você começa a convencer um anjo aqui, outro ali, e a terça parte está contaminada, até chegar num que diz: o Senhor te repreenda. Que é assim, meus irmãos. Eu acho que cada um de nós deveríamos ser esse tipo de Miguel. O Senhor te repreenda. No Facebook, o Senhor te repreenda. Bloqueado. Fazer uma limpeza nesses Facebook, não é?
Fica só os crentes da terceira etapa, comentando, compartilhando, conversando a respeito das pregações diárias, da mensagem que tem sido dada a nós. Porque o diabo, ele vai tentar te enganar, e ele vem com uma conversinha mansa, e diz: meu precioso irmão, meu precioso, falou mal do meu pastor, tchau para ti. Falou mal de Jesus Cristo, tchau para ti. Você quer fazer um reino maior que o dele? Você quer agora copiar o que ele está fazendo, o que ele fez, na verdade? O diabo queria copiar o que Jesus fez e fazer o maior. O diabo quer também fazer CD, a internet, viajar, melhor do que o Osmar está fazendo. Entende? Então, o Senhor te repreenda, Satanás. Acabou a nossa amizade, e é bíblico. Esses dias eu estava pensando, às vezes mas esse sentimento, será que não está errado, de acordo com a Bíblia, é meu, certo? Não, mas a Bíblia diz que poria inimizade entre a semente da serpente e a semente de Deus. Nós somos inimigos, meus irmãos. Mas Deus é amor. Deus é amor, Ele te mata e mata toda a sua família. Ele impregna em você uma doutrina contrária à Escritura, que você de salvação vai para a perdição, de céu que você está, você vai para o inferno, e você leva toda a sua família, porque toda a sua família crê em você. Aí você estava no céu e não sabia, você cria no que era correto e não sabia, e depois será tarde demais, como foi com aquele rico, que era rico e tinha de tudo, mas ele não sabia que ele estava no inferno. Ele não sabia que o fim dele era o inferno. Mas quando ele se deparou no inferno, manda Lázaro ir lá avisar. Aí já é tarde demais. Certo, meus irmãos? Porque é isso que acontece, meus irmãos. Eu acho que tem 5 minutinhos aqui. Eu queria ler, meus irmãos. A palavra falada é a semente original, segunda parte. Uma mulher, parágrafo 28, noiva de um bom jovem, homem limpo. E antes deles se ajuntarem, o que ela fez? Ela estava grávida de outra pessoa. Então sua própria semente, que é noiva, seu próprio corpo, que é o noivo do seu namorado, comprometido com seu esposo, é encontrado cheio com a semente de outro homem. Que desgraça! Porque antes que Adão, a semente, certo, meus irmãos? Brana é a semente, não é a semente? Adão é a semente, vamos ler isso aqui. Era de Pérgamo 51. O primeiro filho, Adão, era a semente, palavra falada de Deus. 52. O segundo filho, Jesus, também uma semente, palavra falada de Deus. Brana era uma semente, palavra falada de Deus. E antes que Adão conhecesse sua esposa, ela já veio com um filho no ventre. Irmão Brana fala nessa mensagem, a palavra falada é a semente original, segunda parte, que isso que tem acontecido com as igrejas, elas não puderam esperar até que a palavra falada, a semente de Deus, pudesse entrar nela primeiro. Elas tiveram que manufaturar algum sentimento de pulos e gritos, manufaturar alguma sensação. As igrejas que estavam supostas, vamos, a semente estava na América do Norte, e antes que a semente pudesse entrar no ventre da igreja, que estava ali pertinho de William Branham, ela já se achou grávida com a ressurreição isolada. Certo? Antes que a semente, que Branham, pudesse entrar no ventre da igreja que estava suposta a ser sua esposa na América do Norte, ela se achou grávida com a dualidade. Outro chegou na frente. Sério. E eu fiquei pensando, meus irmãos, que a serpente que engravidou Eva era o animal mais perto do homem. Chegou um parágrafo no momento que a serpente era um homem. Não podia chegar um luterano e engravidar o tabernáculo Branham na América do Norte. Não podia chegar um wesleyano e engravidar, mas tinha que vir um que era parecido, que andava perto do irmão Branham, que acompanhava o irmão Branham em suas campanhas, em suas caçadas. E antes
que a semente de Brana entrasse no ventre da igreja, a ressurreição isolada estava estabelecida. E irmão Brana diz da mensagem a era de Pérgamo que Deus não vai dar essa sua semente dessa vez a uma que já vem grávida. Ele vai pegar uma virgem. Deus presenteará de um pequeno grupo da verdadeira semente palavra. Deus presenteará a Cristo com uma noiva amada. Ela é uma virgem de sua palavra. Ela é uma virgem porque ela não conhece nenhum credo ou dogma feito pelos homens. Certo? O que é a ressurreição isolada? Que irmão Brana tem que ressuscitar para revelar o sétimo selo e 7 trovões. É um dogma feito pelo homem. É uma semente de um homem. É uma semente teológica. É uma semente do raciocínio humano. O que foi Caim? Semente do raciocínio da serpente. O raciocínio da serpente seduziu Eva, e depois de seduzi-la, introduziu uma semente no ventre de Eva, e aquilo trouxe maldição. É uma maldição porque é morte. Porque depois que nasce aquele filho, você procura aquele filho na escritura e você não encontra. Você procura Caim na escritura e não encontra. Procura o parágrafo, o versículo da Bíblia que diz que Caim era filho de Adão, você não encontra. Você procura que Deus é 2, você não encontra. Mas quem que gerou esse filho? Você procura a ressurreição isolada como doutrina da Bíblia. É o 7º anjo vem, faz uma parte do trabalho, morre, aí depois ele ressuscita. Você procura esse filho na Bíblia, na linhagem bíblica, você não encontra. Mas eles são espertos, eles são inteligentes, eles são educados, eles são milionários, eles são altivos, são perspicazes, inteligentes, gigantes. Gigante, irmão, antes era 3,5 metros tinha a serpente. Os gigantes que estavam descritos ali. As filhas viram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens, estes foram gigantes, descendentes da serpente, homens de 3,5 metros, meus irmãos. Que isso? Gigante intelectual. É o que ele diz e está dito, e a palavra de Deus não tem nenhuma importância. A palavra de Deus e a mensagem não tem importância para estes crentes que diz crer na mensagem. Não tem importância, não tem valia o parágrafo da Bíblia, o versículo da Bíblia, o parágrafo da mensagem. E o último gigante que temos enfrentado é o gigante que crê que Deus está falando através de um grupo. Quando não tem escritura bíblica para Deus falar através de um grupo. Não tem versículo da Bíblia, da mensagem, que diz que Deus trabalha através de um grupo. É que ele sabe que quando nós cremos na mensagem de um só homem, nós cremos que Deus está usando o nosso pastor para transmitir esta mensagem. Eles sabendo disso, eles já são contra. Porque se eles tivessem um homem no meio deles que fosse, aí eles queriam a mensagem de um só homem lá, né? Mas vai se levantar um no meio deles, que não existe um bando sem líder mesmo. Já viu um bando sem líder? Os animais, os passarinhos, os lobos, os patos, todos têm um líder. Todos têm um líder. Esses dias alguém estava mostrando na televisão umas máquinas grandes de escavando e estavam procurando ouro na selva, e um dizia, não, estavam cortando madeira na selva, e um dizia, fazia sinal lá para o operador, fazia, corta para lá, e o outro lá do outro lado, ele olhou dois fazendo, um fazia um sinal, o outro fazia outro, parou a máquina. É um só que tem que dar orientação, viu? Só um anda para a direita, outro anda para a esquerda, um pensa de uma maneira, outro pensa de outra. Tem que ser um, que Deus põe a sua revelação naquele um e distribui sua revelação para os demais. Isso é bíblico, isso é escriturístico, isto é genético. Certo? Isso é genética. Estava na genética de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero e Wesley, e quando vem em Brana toda aquela genética no poder da manifestação de Deus, um homem só.
Eles teriam que ouvir o William Branham. Hoje eles têm que ouvir um homem só, a noiva de Jesus Cristo. Porque aquele um homem só que foi lá atrás, que foi a semente, está na noiva. Ele está na noiva, ele está ressurreto na voz da noiva. A Bíblia diz, profetizas outra vez. Ou seja, João, você vai pregar outra vez o que o 7º anjo já pregou. Ou seja, o homem só está na noiva. Assim como a Bíblia diz, fui, pois, ao anjo e disse, dá-me o livrinho. Não está escrito, fomos ao anjo e dissemos, dá-nos o livrinho. E ele disse-me, ele não disse-nos, importa que profetizes. Não está escrito, importa que profetizem. Certo, meus irmãos? Você entende singular e plural? 7º anjo é singular, João também é singular. Se você dizer que 7º anjo João, de Apocalipse 10, 8 a 11 é plural, então vou te apertar também que o 7º anjo é plural. Mas nos dias da voz do 7º anjo, então se João é plural, 7º anjo é plural também. E não existe isso. A Bíblia é perfeita na sua escrita, certo? Deus escreveu perfeitamente. Deus cometi um erro aqui de caligrafia. Não, Deus é perfeito. Deus mandou Moisés tirar as sandálias, a semente da serpente. Mas Deus devia ter mandado tirar o chapéu. Irreverência tem que se tirar, é o chapéu nessa. Deus disse, tira a sandália, Moisés. Moisés nem raciocinou, ficou com o chapéu na cabeça e tirou a sandália. E eu não raciocino, vai João, vai, um homem só. Eu não raciocino. Eu me curvo à palavra de Deus e a aceito, porque esta semente está no nosso ventre, a semente está na noiva. Amém, meus irmãos? Que Deus possa nos abençoar. Senhor Deus, obrigado por estes poucos momentos na Tua presença. Ajuda-nos mais e mais. Em Teu nome, continue a nos abençoar, Senhor. Muito obrigado. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmão.